Benção. Bom dia. Tá bem, mano? Bom? Obrigado, viu? Imagina, cara. Que isso, eu que agradeço vocês Legal, aí de tio. terem vindo. Seja bem-vindo. Entra aí, ó. Não tem nem porta aqui, é pra receber todo mundo muito Seja bem. muito Muito bom, é isso aí, cara. Bom dia, bom dia. Então aqui, ó, a gente fez uma recepção, até depois se quiser gravar daqui, fazer. A gente pode fazer ali sentado, vai ficar a gente legal. pode fazer Vai ficar aqui. muito bom. Né, João? Aqui seria, vai ser, né? Vai uma ser, sala vai de reunião. Aqui no canto tem a minha sala, né? O Rafael, a princípio, não quis sala, depois você viu que ele adora ficar aqui. Ó, é grande aqui, hein? Acho que deve ter uns 200 e poucos metros. Aí aqui a gente tem a bancada do Dimitri, aqui fica a Luciane e o Fachola e ali o Bruno. Então a gente está em 6 gerentes, cada um com suas respectivas equipes de ponta. Mas estava lotado. Aí foi a gente teve que demandar tudo pro plantão para poder dar conta dos caras, né? E agora a gente está contratando aos poucos para suprir aqui, porque a gente quer fazer um online bacana aqui dentro. Ah, não, ele é bacana. Hoje com a internet, né? Putz, não aproveitar aí esse espaço ficou muito bom. Eu gosto muito disso daqui, ambiente do escritório. Então eu não saí da Cury por deficiência de equipe, por deficiência de resultado, porque o meu último mês na Cury foi o melhor mês em 10 anos. Eu fiz um propósito com Deus mesmo. Falei, cara, eu quero deixar a melhor imagem possível e quero deixar em alta para que não sintam nem a diferença. Eu vou entregar o time para alguém e aí eu tive algumas opções, eu não quis trazer peixe grande. Fui buscar cara trabalhador, que tinha muito a conquistar ainda. Né? Coloquei alguns princípios como base, lealdade, o cara que quer. Que o querer, se o cara quer ou não quer, isso você não muda, é dele. E deu certo. Tirando a Sueli e o Arraiz, que eles têm aí o mesmo tempo de mercado que eu, aí 15 anos. Os outros 4 gerentes que eu tenho são novatos, 1 ano de mercado, 1 ano e meio, 2 anos. Então, deixar o salário que eu deixei e tal, as pessoas não acreditavam o tamanho da minha paz para isso, né? Mas só tem uma resposta, irmão. Eu tô debaixo de uma palavra. Sempre. E quando a gente está debaixo de uma palavra, a gente sabe o que está fazendo e agora você vai entender o que é isso. Show de bola. Porque realmente o que a gente faz aqui, que é o cuidar de pessoas e trazer a palavra para as pessoas, eu nunca vi no mercado. E quando Deus me deu a nova era, Ele não me deu uma empresa, Ele me deu um ministério. E aí eu tenho que cumprir com isso. E você vai ver como é que funciona agora. Deus abençoe, estou curioso para descobrir. Mas muito bom. E assim, já te trago que já tomei como propósito. Hoje eu voltei para Plano, né, você sabe, e hoje eu tive minha primeira reunião com o time, fiz um kickoff para levar a palavra de Deus, cara. É isso. Pegando do gancho que a gente falou semana passada e tal, eu falei, cara, isso faz todo sentido. E não tem, é sobre isso. E não tem como dar errado, porque buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão dadas. Sentados, é isso. Então, eu vivo em paz por causa disso. Tem levantes, você vai ver que quando você começar a fazer isso, a guerra é muito maior. Mas não é você que luta as suas guerras, você vive em paz, a paz que excede todo entendimento. E a minha transformação, eu te dei hoje, te chamei e vou dar o espaço para você, porque eu vejo você buscando todos os dias na internet, vejo você como membro de uma igreja muito bacana, subiu a montanha como a gente subiu, e tenho visto sua transformação. Legal. Então, que hoje seja algo que você comece aqui e que permaneça lá. Aí você vai entender o tamanho disso. Forte, hein? Deus abençoe. Obrigado. Amém. Tamo junto. Videomaker, tá bem equipado, hein? Opa, louco. Tá identificando no iPhone. Yeah. Como você tá, irmão? Bom dia. Graças a Semana Deus. de vitórias pra Amém, nós, hein? amém. A camisa do cara aí é outro nível. Tudo bem? Prazer, Rafa? Rafael Escodelário. Prazer. Tudo bem? Pessoalmente agora, falamos isso. só pelo WhatsApp. Prazer é todo meu. Do nada aconteceu, que traz a história de pessoas que hoje estão num patamar bacana, contando sua história de sucesso, como chegou, o que fez. Olha o Raga, né? Nova era, em menos de 90 dias, Você tá 135 vendas no mês. Cara, é uma máquina de vendas, né? Maluco, hein? Isso é um case de sucesso. Não, esse aqui, Mas aí a gente vai buscar o que a gente não tem, não é? com certeza.
Na verdade, quando eu sou uma máquina de trabalho, eu posso ser de vendas, mas eu não saberia lidar com isso aqui. E aí foi quando eu fui buscar uma ajuda e a ajuda virou uma sociedade porque tem um propósito de Deus em tudo isso. E acabou que aquela ajuda que seria nisso daqui virou operacional. Tava com a gente lá sábado e domingo no lançamento. Caraca, trabalhando, dentro né? do Show de lançamento, fábrica. fazendo preleção com a equipe. Muito E bom. aí muito bom. aquilo que corre na veia já... Já, ô. Que delícia. Pulsou, né? Pulsou. Faz Legal. tempo, né? Saída econômico em 2012. Nossa, quando eu entrei no voltamos mercado, ó. É. Eu entrei em 2012 na Beat Casa. Mas isso é venda, cara. Isso aqui é venda de verdade. Pegada, É venda. né? Você vê ali o cliente sentado, querendo realizar o sonho dele. Na verdade, assim, é venda pro negócio. O corretor é tirar pedido. É muito simples vender isso. Não é? Mas, assim, a essência da venda é muito gostosa. A gente estava falando agora ali, ó. Sábado tem um senhor que trabalha com a gente, né? Do jeitão dele e tal. E ele tava fazendo um ponto na churrascaria. Aí o casal saiu da churrascaria, acabou de almoçar. Meu corretor, na simplicidade dele. Vocês querem, pô, legal, não sei o que. Vocês têm alguma coisa pra fazer agora? Não. Vocês estão de carro? Não. Então vamos comigo plantão de ônibus. E tem os clientes no ônibus com ele. Caraca! Foi pro plantão, fez a mesa e assinou. Aí, ó. Caraca, que delícia. Isso, nossa, isso é muito bom. Isso é fantástico. Qual é o corretor que fala pro cliente? Ah, Vamos ali pegar vamos pegar um um ônibus e busão. vamos pro plantão. Cara, isso é E maravilhoso. isso o mercado proporciona. Você não consegue fazer isso na venda de um carro, você não consegue fazer isso na venda de um sapato, na venda de um Sim. celular. É só no mercado imobiliário. Sensacional. Agora, o conto do Raga que vocês vão adorar. Hoje ele vai Hoje trazer a demais. palavra. Eu vou você vai abrir, trazer- mas eu chamei ele ótimo. porque ele Eu é vou o dar cara que só tá uma nesse palhinha, eu processo quero- aí. Bacana, vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, como eu comuniquei vocês, hoje nós temos um convidado aí especial, um amigo do mercado, um cara que eu tenho visto a transformação dele, não que eu esteja em outro nível, não é isso, eu só comecei um pouco antes, mas é um cara que eu tenho visto todos os dias de manhã, posta lá, buscando a palavra, fazendo o seu devocional. E ele me ligou, ele tem um quadro bem bacana, um podcast que do nada aconteceu, que mostra as empresas, as pessoas que cresceram no mercado. Ele falou, Raga, eu queria gravar com você. E na hora Deus tocou meu coração, eu falei, cara, você está me convidando para o podcast, eu quero te convidar para você levar uma palavra na nova era. Na hora, como assim? Eu falei, coisa simples, vai lá, vê o que Deus pôs no seu coração, que tem pessoas do mercado, você sempre tratou e cuidou de pessoas do mercado, então tem pessoas do mercado para receber isso. E eu acho que essa caminhada, essa sede, quando a gente tem, é muito bacana. Então, subiu a montanha como nós subimos, é um legendário também, e hoje vive a verdade da palavra. Assim como eu, errou muito, já foi muito da pá virada, e é isso, essa é a história com Cristo. Ele vai moldando a gente, ele vai melhorando a gente, e quanto mais a gente vive a palavra, quanto mais a gente leva a palavra, quanto mais a gente busca aprender, todas as vezes que eu digo que eu trago algo aqui, primeiro eu prego para mim. Eu acho que isso é fundamental. Então, ele vai trazer uma palavra rápida aí para vocês daqui a pouco, mas eu queria apresentar ele, Eric Sheik, Nova Era, Eric Sheik. Começou na Beat Casa, foi para Plano e Plano, depois saiu, foi dar treinamento, mentorias, tem muito conteúdo, agora voltou para uma diretoria na Plano e Plano, e mercado imobiliário é isso. A gente se une, se junta para fazer e entregar o melhor. Beleza? Então eu vou trazer uma palavra para vocês rapidinho. A gente vai louvar e depois o Sheik entra, se auto-apresenta e vai trazer a palavra para a gente. Busque sempre primeiro o reino. E por isso que me fez fazer um vídeo, convidar a todos, alguns estão e não estão, mas está aqui quem tem que estar, porque eu, à frente da nova era, nunca vou deixar de primeiro buscar ao reino. E buscar ao reino numa segunda-feira de manhã é começar a semana da melhor maneira, porque é a semana
que começa em oração, em fé, ela termina em bênção. Amém. Então que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. Não abram mão. Não deixe a rotina fazer com que vocês deixem de lado a palavra. Deixem de lado a intimidade. Deixem de lado a presença. Porque é nesta presença, é nessa intimidade que as suas preocupações serão diminuídas, que a sua ansiedade será exterminada. E tudo vai fluir através da paz que excede todo entendimento. Vamos louvar? Amém. Que hoje está diferente. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quem crê que grandes coisas vão acontecer aqui? Aleluia. O espaço é seu, a palavra é sua. Seja bem-vinda, Deus te abençoe e te use. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Nova Era. Bom dia! Uma das coisas que me impactou é que o bom dia aqui é um bom dia de verdade. Eu quero ouvir de novo. Bom dia, Nova Era. Bom dia! Isso é maravilhoso, de verdade. Começar o dia, sabe, buscando ao Senhor e com essa energia é incrível. Dá para ver Jesus em todos vocês. Então olha pro colega que está do lado e fala assim: eu vejo Jesus em você. Muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer ao Raga pelo espaço. Não estava esperando, fui pego de surpresa, mas uma das coisas que eu venho pedindo ao Espírito Santo é que ele me estique cada vez mais para que eu possa ser usado por ele para levar a palavra de Deus, né? Então, esse pego de surpresa talvez não tenha sido tanta surpresa assim, porque a gente pede muito as coisas para Deus, mas na hora que elas acontecem, muitas vezes a gente não está com a percepção aguçada e fala: peraí, eu estava pedindo isso, né? Então, agradeço também ao Senhor por esse momento. Vou tomar uma aguinha porque eu estou um pouquinho nervoso, mas tá. Deixa eu pôr pra cá. Pode pôr aqui. Eu gosto muito de viver experiências novas e vou compartilhar com vocês aqui uma questão que está muito recente na minha vida, que foi o que o Raga falou, que eu voltei para Plano. Eu, assim como ele, saiu lá da Curi numa posição muito bem estabelecida. Eu saí também da Plano em janeiro do ano passado, em janeiro desse ano, né? Dezembro, fechei o ciclo com 145 milhões entregues lá como VGV, saí como campeão e ninguém entendeu nada, só eu entendi. E Deus queria que eu tivesse saído de lá, assim como ele quis que eu voltasse, porque se eu falar para vocês que eu queria voltar agora, eu não queria. Isso é um fato. Mas eu fui em 3 cultos diferentes, foi 3 cultos Deus me direcionando e falando que eu tinha que ser obediente. E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração mais intensa foi: você vem pedindo muito para que sempre seja feita a minha vontade. Agora eu quero ver se você é capaz de fato entregar da forma com que você vem pedindo. Nossa, me dá... E eu nem sei por que eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque não estava no script, mas se eu estou trazendo é porque o Espírito Santo queria que eu dissesse isso para vocês, porque ser obediente no Senhor é uma das coisas mais importantes que nós temos que ter na nossa vida, porque não é com a força do braço,
isso daqui, com certeza, não é com a força do braço do Raga, do Rafael. Isso daqui é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. E eu estou muito honrado de estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigado, de verdade. E aí, quando o Raga me trouxe não é um desafio, né? Mas ele me trouxe esse convite, essa missão, eu falei assim, ai Jesus, e agora, né? Porque, gente, eu já falei em público para muita gente, eu já falei até de Deus para grupos, mas quando a gente está na nossa zona de conforto, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Colocar a nossa mão no sonho daquela pessoa, coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente, pede para Ele te capacitar. Antes de eu começar a falar aqui, eu estava ali orando ao Espírito Santo para que Ele me tocasse e eu falasse coisas para vocês que fossem de fato fazer a diferença, que não fosse nada vazio. Então, todas as vezes que vocês forem fazer um atendimento, cuidar do cliente de vocês, cuidem como se fosse um familiar de vocês, como se fosse seus pais, como se você tivesse... Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de vender para familiar. Se não teve, tá perdendo tempo, porque os primeiros têm que ser os familiares, tem que vender para todo mundo. Mas é muito gostoso você poder ajudar o seu familiar, um ente querido, uma pessoa ali da sua proximidade. Então, lembra desse sentimento toda vez que você for atender um outro cliente, porque todo mundo ali é um ser humano. Todo mundo está em busca do mesmo sonho. E se vocês chegarem no patamar, e eu espero que todos aqui possam ter essa oportunidade de ter múltiplas vendas, de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nunca se esqueçam da essência, do propósito, que é ajudar o próximo. Afinal de contas, nós estamos aqui todos a serviço dele, para servir para ele, por ele, em honra e glória dele. Muito obrigado por esse espaço, que Deus abençoe o dia de vocês e a semana de vocês. Obrigado, meu irmão. Eu acho legal uma pessoa que palestra para tanta gente, que teve... Não é. Fica nervoso. Mas isso, meu irmão, eu uma vez perguntei para Deus, porque eu tinha feito um evento na outra empresa para 1.500 pessoas. E eu parecia um doido naquele palco, nem aí, fluindo. E às vezes eu vou pregar lá na igreja, tem 15 pessoas do meu convívio, eu fico assim. Isso chama-se temor, que não perca isso nunca. A Fernanda sabe, eu quando vou pregar, eu estudo, e no caminho que eu tô indo para a igreja, eu falo para ela assim, eu esqueci tudo. Meu Deus, eu levo um monte de anotação, que o Dimitri fica bravo, e as coisas parecem que ficam difíceis. A boca seca, o coração dispara. Isso é temor, isso deixa claro a presença de Deus quando você vai falar dele. Porque por mais que o dia que você tiver domínio do assunto e essa confiança tirar isso, é onde você vai derrapar e errar. Porque a palavra diz que a gente depende 100%, depende totalmente dele, né? E a palavra que você trouxe, ela vem muito com o que a gente trabalha. Eu costumo sempre vir aqui à frente e dizer, né? Hoje eu vejo pessoas, excelentes profissionais, excelentes pessoas que perdem para ela mesma. A gente, neste mercado, só perde para nós mesmos. A oportunidade está aí para todo mundo, a situação está aí para todo mundo, a condição está para ir para todo mundo, para você desenvolver. Ah, mas o meu gestor não me dá... A gente tem hoje um mundo de informações que a gente pode buscar e desenvolver. Então, pare de terceirizar a culpa das coisas e desenvolva os seus talentos. E se você achar que você não tem talento, busque a Deus e ore a Deus para que você entenda e veja qual é o seu talento, porque Deus deu talento a todos. A todos. Só que às vezes você vive numa pressão tão grande, às vezes você se acha tão fraco ou incapaz, que o inimigo está vendando os seus olhos para que você não enxergue o seu próprio talento. Em alguma coisa você vai se encontrar. Seja no atendimento pessoal, seja num telefone, seja num lead, seja indicando os amigos, seja de alguma maneira. Todos nós temos talentos. E o que eu mais vejo hoje nesse mercado, um mercado que eu sempre digo que é o mais poderoso de todos os tempos que eu conheço, não existe mercado que ganhe dinheiro
em quantidade tão rápido e em quantidade como o nosso, sem risco, que existe as moedas, existe ações, existe um monte de coisa, capital de risco, mercado de risco. O nosso mercado é seguro, o dinheiro que você ganha é seguro. Não existe um mercado que pode mudar a sua vida em um mês. Em um mês, o nosso existe. Mas as pessoas continuam perdendo para elas mesmas. As pessoas continuam tendo aquela visão medíocre dela mesma. Eu não posso, eu não consigo, não dá, é tudo comigo. Isso chama-se falta de fé. Falta de clareza, visão. Todos somos imagem e semelhança de Deus. A palavra nos diz que todos estamos prontos para fazer obras maiores do que Ele fez. E o que Ele fez, se você fizer o que Ele fez, não tem como você não ser próspero. Amar o próximo como a ti mesmo vai fazer, a hora que você estiver numa mesa, entregar o melhor para aquele cliente. Saber que tudo que você tem que fazer com um bem, com ética, com boa intenção. E que quando as coisas estiverem difíceis, vocês têm que recorrer ao Pai. Em oração. E se você fizer isso, exatamente do que ele fez, você fará obras maiores do que a dele. E no mundo que a gente vive hoje, grandes obras, a gente estava falando isso ali há pouco, volta para você. Quanto mais o bem você faz, quanto mais o trabalho honesto você faz, muitas vezes somos afrontados, não entendemos, achamos que aquele que não tem ética está prevalecendo. Calma, cuida da sua vida. Cuida da sua vida, que a conta dele vai ser com Deus no momento certo, na hora certa, porque ele está vivendo o processo e os aprendizados dele. Cabe a nós focarmos no nosso, sem olhar para o lado. E buscar a ter o quê? A mente de Cristo. Como cristão, o que temos é buscar a mente de Cristo. Estudamos, lemos e aprendemos o Evangelho para tentar ser o mais próximo do que esse cara foi. Igual jamais serão. Mas se você for um pouquinho, a sua vida muda radicalmente. Vamos orar para encerrar. Tem prazer. Vamos orar para que esta semana o Senhor desenvolva os talentos, que o Senhor quebre essa barreira de quem está se sentindo preso, porque todos vocês têm tudo para começar a semana com fé, com oração, terminar com bênção, porque Deus já deu tudo o que precisava dar para a gente, para que a gente tenha as vitórias. Só cabe a nós, não terceirizem, vamos para cima. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para abençoar a semana dos teus filhos, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para abençoar a semana da nova era, Pai. E nos guarda e nos capacita, Pai, para que possamos ter a semana mais intensa deste mês. Para que esta semana seja a semana onde nós iremos investir os nossos talentos a Ti, Pai. E teremos a recompensa, pois no fim da semana e na segunda-feira nós teremos testemunho a contar, porque seremos servos bons fazendo aquilo que o Senhor nos orientou. Aleluia, então, Pai, Jesus. em nome de Jesus, que esta semana seja uma semana diferente, que cada um aqui possa ter a responsabilidade de fazer acontecer esta semana, porque eu tenho certeza, Pai, que cada um aqui tem um objetivo, e que se cada um entregar os teus talentos, investir os teus talentos, será abençoado, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa essa semana, abençoa essas vidas e abençoa este mês, Pai. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem crê, aplaude. Bora trabalhar e ótima semana. Eu fiz o seu curso 30K. Ah, que legal. Foi o primeiro curso que eu fiz quando eu entrei no mercado. Que massa. imobiliário. E aí? Eu e a minha parceira, tá? Tudo bem? Tudo bom? Baixa uma foto aqui. Claro, com certeza. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso vlogcast do Nada Aconteceu. Hoje estamos aqui com esse cara incrível, me recebeu aqui na nova era. O cara tem mais de 17 anos de mercado imobiliário, já trabalhou nas maiores
empresas do nosso segmento econômico. É uma referência para todos nós, né? Quem está no mercado e não conhece esse cara aqui está vacilando. E hoje, né, nos recebeu aqui na Nova Era, que é a nova empreitada da jornada dele no mercado. Raga, meu irmão, muito obrigado, muito obrigado. Conta um pouquinho, eu gosto sempre de trazer essa abertura, porque normalmente as pessoas ficam falando do convidado, né? Não, porque você fez isso, você fez aquilo. Eu gosto que a pessoa fale, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aqui para a nossa galera. Pô, Sheik, primeiro é um prazer participar, né? Tenho te acompanhado aí e realmente é um trabalho bem bacana para o mercado. Não só a nossa visibilidade, mas é levar para o pessoal que realmente quer viver do mercado, que pode chegar e como chegar, não é? E, cara, o Raga é simples, são 17 anos aí de mercado, indo para 18, sempre no segmento econômico, né? Trabalhei na Bitcasa, que era do Grupo Lopes, onde você também começou, em 2008. Fui corretor muito pouco tempo, fui corretor 4 meses, me deram uma gerência. Comecei em Sorocaba, no interior. Um dos primeiros produtos que eu fiz, o primeiro produto que eu fiz como gerente foi o Marco Sorocaba da Plano e Plano. Que legal. Tive o prazer lá, conheci o Menderico ali, esse produto me trouxe para São Paulo através de um resultado bom, conheci o Luna. E ali começou uma visibilidade para o mercado. Fiquei 2 anos lá, 2 anos e meio. Vim para São Paulo, fiz a minha caminhada, a minha trajetória, mas sempre querendo crescer, né? Nunca pensei em estabilizar num cargo. Cheguei a ser diretor da Bitcasa, né? Aí as houses começaram a ganhar força, as imobiliárias começaram a perder um pouco de força. Saí da Bitcasa como diretor e entrei na Cury como gerente geral. Fui gerente geral 6 meses, depois fui superintendente por uns 5 anos e meio, 6 anos. Cheguei à diretoria lá e saí de lá no último mês vendendo 480 unidades no mês. Tá Num resultado bem expressivo, mas saí por um sonho, saí por um objetivo de realmente trabalhar em algo que teria a minha cultura, algo que teria a minha identidade e por um propósito, né? A gente conversou sobre isso, por um propósito maior e saí debaixo de uma palavra, Deus prometendo para mim que a Nova Era, ela não seria só uma empresa, uma imobiliária, mas ela seria um ministério e você pode viver um pouquinho disso aqui hoje e realmente viu que é isso. Então esse é o Raga, é um cara simples, que hoje tem porta aberta em qualquer lugar do mercado, porque sempre prezou pelo nome, pela honestidade, sempre fui muito intenso e essa intensidade me fez chegar onde eu cheguei hoje. Você é louco, hein? Só aqui já poderia parar o episódio, né? Que jornada é essa? Que trajetória incrível. Mas eu vou contextualizar. Tudo isso que eu vivi aqui hoje foi um marco na minha vida, cara, de verdade. E faz todo sentido com o nome da sua empresa. É uma nova era que, assim como de dentro da sua empresa veio para fora, que eu sou o de fora, eu vou reverberar isso ainda mais naqueles que estarão comigo na jornada, e eu acho que é isso que a gente precisa no mercado, sabe? É isso, irmão. Um pouco mais de... Você é gigante. Então, no seu retorno ao plano agora, que é uma empresa gigante, a gente está para o mercado, na sua essência, ele é isso, é você compartilhar, né? E independente da minha bandeira, eu tenho uma mensagem. E hoje você pode ter um pouquinho dessa mensagem e eu tenho certeza que isso vai impactar muito dentro da Plano, porque você viveu isso, não te contaram, você viveu, Deus tocou no meu coração para te dar essa oportunidade, porque às vezes vendo a gente não se acha capaz, mas fazendo você sai daqui capacitado a fazer. Deus abençoe, muito bom, muito bom. Mas irmão, me conta como, já que a gente está falando dessa questão, né, espiritual, que para mim é a base para que a gente possa se manter de pé e seguir, como que foi que tudo mudou na sua vida, né? Porque não foi sempre assim, né? Principalmente se tratando de mercado imobiliário. A gente sabe que a galera já curtiu muito, badernou muito no mercado, mas eu queria
que você me trouxesse um pouquinho de como foi essa transformação, o que aconteceu, como que mudou para você. Deus escolhe os loucos, né, irmão? E eu fui A gente muito. é prova viva, né? As pessoas que me conhecem, e assim, a gente sofre um pouco isso, porque as pessoas que me conhecem de anos atrás, às vezes acham até que é hipocrisia, que a gente coloca uma máscara, já ouvi isso, mas eu tô em paz porque quando ela é máscara não perdura, e vem perdurando porque hoje é o meu estilo de vida, né? Mas e tudo isso aconteceu na dor. Ninguém se aproxima de Deus, ninguém resolve mudar a sua vida em si quando tá tudo bem, né? Então, foi perdendo a minha família, foi estando no fundo do poço, às vezes com o bolso cheio e o coração vazio, a mente vazia. E aí é nessa dor, né? Foi também na pandemia, a pandemia me aproximou muito de Deus, um momento difícil, né? E foi nessa dor que eu fui buscar a Deus. E Deus está sempre pronto para quem busca Ele, né? E Ele foi mudando. Então, eu comecei a buscar vídeos, cursos, o Espírito Santo me provocando a tudo isso, né? E eu sempre brinco, eu não entro no mérito político da coisa, né? Depois o cara foi muito contestado, mas foi através dos cursos do Pablo Marçal que eu comecei a entender a parte espiritual que ele entregava. Chegou um momento que aquele conteúdo para mim supriu, aí eu fui buscar o Brunet, através do Brunet eu fui para Pura Fé, fui começar a entender. Eu ia para as raves, irmão. E Deus começou a falar comigo dentro das raves, e eu achei que era resultado de coisas ali, né? Eu falei, cara, eu acho que eu tô muito louco, não é possível. E aí Deus começou a se fazer presente, comecei a ver muitas coisas ruins ali dentro, comecei a sentir no meu coração que eu ia morrer ali dentro, e Deus me provando, e eu me dei uma oportunidade, 2, 3, em 2022, é recente, porque eu já estava com um pezinho na igreja e um no mundo, porque as pessoas querem se converter de imediato, e isso é radical, e tudo que é radical é difícil. Então eu fui me aceitando também no processo, né? Pedia para o Espírito Santo fazer o que tinha que fazer e fui me aceitando. E me converti praticamente dentro das festas, né, cara? E aí eu fui no Método Destiny, minha irmã foi comigo ali, ele fez uma pregação muito forte, eu levantei a mão, falo, né, que eu aceitei Jesus, não, ele me aceitou, né? E dali começou, e em 3 meses eu estava fazendo teologia, fiz 1 ano de teologia. Que legal. E em 6 meses eu estava pregando, levando a palavra, me apaixonei. E hoje eu procuro viver isso dentro da minha casa, na empresa. Eu costumo dizer, não tem vida espiritual, vida profissional e vida familiar. Existe a sua vida. E tudo se completa. Você nunca vai estar bem no profissional se você não estiver bem espiritualmente, se você não estiver com a sua família encaixada. Se você não vai estar bem com a sua família se também o seu espiritual não estiver dando vazão e o seu profissional não estiver andando. E você não vai estar bem de espírito se você só estiver com a sua família e só no trabalho e você não se dedicar ao espiritual. Então existe a sua vida, irmão. E quando eu entendi esse jogo, eu sou muito intenso, como eu falei, eu resolvi entrar para fazer, para buscar. E hoje, cara, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a Deus porque às vezes eu me sinto que eu não merecia 10% do que Ele me dá. Mas... E o que Ele me dá não é dinheiro, não. É isso que você viu, vidas, pessoas, consequentemente, Ele me dá dinheiro porque é uma ferramenta para fazer mais. E a Pura Fé é a nova era, antes de ser uma empresa, ela é um ministério por causa disso. Meu Deus. Forte isso, hein, cara? Forte. E vindo um pouquinho assim, Raga, pro mercado, o que você enxerga que mudou de lá para cá? Porque você é um cara que você acompanhou toda a construção, né? Principalmente do mercado econômico lá atrás. O mercado econômico nasceu em 2000 e... Cara, eu lembro que foi em março. Bom, enfim, mas foi próximo dessa... Foi 2009, não foi? Eu entrei em março de 2008. Mas já tinha econômico? Já tinha? entrei na Bitcasa. Então foi 2007, se eu não me engano.
mais de 2007. Mas o que mudou de lá para cá? O que você enxerga nessas transições? E o que você traz assim de ensinamentos para a galera, para você trazer para a nova era hoje? Eu acho que as pessoas falam muito em mudança de mercado. E eu não acredito que o mercado tenha mudado. O mercado é o mesmo. Imóveis, bons, produtos acessíveis, plano de governo que sempre se dá um jeito e se encaixa para aquilo. O que muda são as pessoas. O que mudou foi a sociedade. O que mudou a geração, né? As pessoas hoje elas estão mais frágeis para o processo. As pessoas hoje elas querem mais o resultado plantando menos, né? E o nosso mercado ele cresceu muito. Então é uma quantidade muito maior de pessoas que você consegue achar os destaques proporcionalmente menores o número, mas Mais difícil continua de achar. na linha do tempo o mesmo número de pessoas se destacando, ou seja, quem quer, quem busca. Foi o que a gente falou há pouco ali. Você quer de verdade? Você tem um plano para isso? E eu acho que hoje, não sei se isso vem de governo, vem de mentalidade, mas parece que quer as pessoas frágeis, né, cara? Parece que é as pessoas frágeis. Eu vejo isso. Hoje eu vejo uma evolução de uma geração que é um pouco mais frágil, tem mais informação, tem mais meios de ser feito, mais fontes para buscar cliente, mais recursos, mas as pessoas parecem que com o tempo elas ficam menos cascudas e vêm perdendo para elas mesmas. E eu acho que é esse o trabalho. Por isso que eu tento trabalhar tanto pessoas. Porque os recursos estão aí, é cada vez maior. Se você vê em relação ao mercado, ele está cada vez mais desenvolvido, tudo isso. Oportunidades, E acessível, né? acessibilidade, oportunidades, recursos, quantidade de pessoas, quantidade de produto. Mas o ser humano em si, ele vem ficando cada vez mais frágil. E ansiedade, depressão, angústia, e por isso que eu entendo que a gente tem que trabalhar esse lado, dar ênfase nesse lado. E tem a questão da comparação também, né? Os níveis de comparação hoje, de acordo com a internet, as pessoas elas estão ali buscando uma coisa que, cara, tá completamente distante. Às vezes a pessoa tá aqui, tá olhando lá o Pablo Marçal e fala, meu Deus, por que eu não tenho essa vida? Por que eu não tenho isso, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas comparações e até o próprio corretor do mercado. O cara está iniciando, está começando a jornada e está vendo alguém que está ganhando tanto ou alguém que já conquistou algo, começa a se comparar, começa a se Mas frustrar. eu acho que até isso, Chico, mudou na questão da evolução das pessoas, porque na minha época, na sua, a gente tinha as pessoas que se destacavam muito, mas a gente tinha a questão da comparação para chegar, para querer ser. E eu cheguei onde eu cheguei porque eu me comparei. Né? Na época o Santoro era o diretor-geral da Abitcasa, eu falei, cara, eu quero estar no lugar desse cara. E aí eu fui buscar, eu tinha gerentes lá em cima, gerentes de ponta na Abitcasa, que era, com o meu tempo de mercado, era impossível chegar nos caras, mas eu arrumei meios de chegar numa... Então eu olhava, aquilo impulsionava a gente. Com certeza. Hoje as pessoas se comparam e regridem, as pessoas se comparam e entra numa... Se vitimiza, né? Se vitimiza e entra numa bolha para ela mesma, que aquilo derruba. Por quê? Mentalidade. Sim. Mentalidade. Aproveitando, que é uma pergunta que eu ia fazer antes, quando você entrou no mercado, o que você fazia antes de entrar no mercado? E como que você desenvolveu a mentalidade para chegar na mentalidade que você tem hoje? Porque na nossa época, eu entrei em 2012, você entrou em 2008, né? Mas era completamente diferente, né, cara? O mundo era diferente, as pessoas eram diferentes, as loucuras eram diferentes. Então eu queria ouvir um pouquinho dessa jornada, como que você foi se desenvolvendo, buscando onde foi, como foi. Cara, eu sempre fui meio perdido, eu comecei 5 faculdades, parei, eu nunca fui um cara que, eu quero ser isso, né? Eu trabalhei no Bradesco, fui bancário por um tempo, depois eu fui fazer direito sem saber se era aquilo, eu falei, alguma coisa eu preciso acertar, pressão em casa de faculdade, fui fazer direito. Fiz 5 anos, mas não exerci depois. Fui estagiário e tal. Um dia eu cheguei para trabalhar e minha chefe não estava num bom dia, mulher, estava com os problemas dela ali do dia.
E eu também era muito esquentado, eu era um cara meio da pá virada, com um pavio curto, a gente bateu boca e eu joguei 4 anos de escritório fora. Falei, tchau, não quero mais isso daqui. E aí, cara, quando eu fui almoçar, no meu almoço de despedida, eu cheguei assim, falei, gente, eu tô indo embora agora, acabou os caras, achando que era brincadeira, eu fui almoçar. Tem uma menina do meu lado, qual é a chance de um almoço de despedida, de sentar do seu lado uma menina que acabou de entrar naquele dia? Deus, né? Hoje eu sei que é Deus, na época eu nem Com vivia certeza. isso. E eu falei, cara, eu tô indo embora. Os caras, mano, para com isso aí. Eu falei, tô indo embora. Ela falou, por que você não vai vender apartamento? Aí eu falei, eu nunca vendi uma camiseta, nunca tinha trabalhado com vendas. Não, nunca vendi uma camiseta. Ela falou, Tó, pega, liga pra esse cara aqui, ó, vai vender. Ela fazia free, né? Porque naquela época se conferia contrato no papel e advogado ganhava por dia. Eu peguei o telefone e falei, guardei. E cheguei em casa, cara, no dia seguinte eu tô desempregado, né? Aí eu tava morando na casa da minha avó. Eu falei, cara, o primeiro dia você acorda, troca uma ideia com a avó, legal. No segundo você tá com vergonha. Eu era assim. Falei, cara, eu vou ligar pra esse cara aqui e vou lá. Era o Garra. Aí liguei lá, o Garra com aquele jeitão dele, fui lá pra Cotia falar com ele, me deixou esperando lá 1 hora pra me atender, era o pirata. Não, você vai ficar rico, pá, é conta. Né? Porque o mal do mercado é que se vende uma facilidade muito grande. Exato. E aí quando o cara entra, ele acha que era muito mais fácil e não aguenta o tranco. Beleza, fui embora com aquele sentimento, falei, esse cara tá me enganando, mas tá bom, no dia seguinte nada de emprego. Falei, vou tentar isso aqui, né, cara? E aí ele me liga no primeiro dia, fui conhecer 2 plantões, caído, aí ele me ligou e falou, preciso encher um ônibus, porque nós vamos ter um meeting em Sorocaba, e eu falei, meu, primeiro dia de trabalho, você quer que eu enche um ônibus? Aí 6 horas da manhã na porta da Bitcasa, entramos no ônibus, fomos para Sorocaba, um meeting da Trisul, Upper Life. Cara, Jack Sparrow, esse negócio, os caras fizeram o marketing, fez um negócio, eu olhei e falei, meu Deus, achei que depois eu vi que era tudo igual, né? Mas eu achei que era o No primeiro meeting. impacto, Os né? gerentes da Bitcasa desesperados que precisava pôr corretor lá e não conseguia, porque era em Sorocaba e meus pais moravam em Cotia. Eu falei, cara, acho que dá. Falei, eu levantei a mão e falei, acho que eu venho. Nossa, o Garro, você vai, meu peixe, pá, me deu. Nunca apareceu lá. Quem me ensinou foi o Ximenes, que era o fechador, é um cara que eu nunca mais encontrei, mas é um cara que me ensinou muito mesmo no mercado. Foi ele. E antes de lançar, cara, eu já tinha facilidade, usava HP, fazia conta, eu já tinha um lance do escritório, dos estudos. Peguei mão daquilo e fiquei batendo e voltando de Cotia para Sorocaba. Ia lançar também em um mês, levou 2, 3 meses para lançar, maior dificuldade, mas era o primeiro a chegar no plantão, o último a sair. Quando eu estava vindo a dificuldade, pensando em desistir, a minha ex-namorada que ficou em São Paulo me liga e falou, tô grávida. E aí é Deus falando, cara, você só tem esse caminho aqui, você só tem esse plano aqui. Não desiste que a história é grande. E eu em choque, mas aí eu fui indo, fui fazendo e foi dando certo. Capítulo por capítulo Deus foi cuidando de cada detalhe e foi dando certo. Nossa, muito bom. Mas e a mente? Como é que desenvolveu? O que você buscou? Quais foram, se você pudesse elencar assim, para ficar mais fácil talvez a pergunta, quais foram as principais coisas que você buscou para poder desenvolver e crescer no mercado? Cara, pra mim, assim, eu acho que ali, nesse início, houve a dificuldade de você não poder fugir, né? E aí eu entendi que quando eu joguei todas as minhas energias naquilo, que eu falei, cara, eu não tenho outro plano. O plano B é fazer o plano A dar certo. E aí eu fui muito forte pra cima daquilo e eu carrego isso pra minha vida inteira. Então, quando eu decidi sair da Bitcasa e ir pra Curi, eu entrei na Curi com os 2 pés. Quando eu resolvi abrir a nova era, eu vivo isso aqui 24 horas por dia. Né? O problema hoje que eu vejo de mentalidade das pessoas é que as pessoas querem algo, mas elas nem sabem o que realmente querem. E eu acho que tudo com plano, você ter as suas respostas bem definidas de que o que eu quero, né? O que eu vou buscar, como eu vou chegar nisso. E você não abrir hipótese para dúvida, não abrir hipótese de que não vai dar certo, ou não abrir hipótese para um outro plano, porque o seu cérebro vai te levar para uma zona de conforto. Então, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Quando eu vim para abrir a nova era, jamais passou pela minha cabeça voltar para onde eu estava, ou trabalhar em outra empresa, ou isso aqui tem que dar certo.
E aí eu dormia e acordava vivendo isso daqui. E eu acho que é isso, é intensidade. É a intensidade, é o tesão de fazer o negócio, é esse lance da energia. Eu sempre fui um cara de muita energia. E isso aí, independente de onde eu estava, né? Eu sou aquele cara que eu mudo o ambiente. Então eu tinha que usar isso da forma correta, da forma positiva para mim agora. Mas eu sempre usei para a empresa, para as minhas equipes, e eu sempre fui um cara assim. Então, eu acho que aonde você tem a energia canalizada, onde você tem intensidade, onde, lógico, você tem que ter um plano, porque não adianta você jogar energia e intensidade num caminho errado. Então, você tem que ter um plano. Foi o que eu fiz. Eu busquei o Rafael, por exemplo, que é um cara que ia me dar o caminho certo de como empreender. No trabalho, no dia a dia, eu me resolvo, mas como empreender, eu tinha que ter esse alicerce. Então a gente desenhou o caminho. Tem que fazer assim, aí é 200 por hora, até dar certo. Não tem. E aí hoje eu pego tudo isso, ponho com a fé, ponho com o que eu acredito, com a intimidade com Deus, que é onde fica, a hora que o meu fardo fica pesado, eu busco a Ele na intimidade e as coisas ficam leves. Não tem como não acontecer. Então eu acho que é isso. Eu vejo muita gente hoje, volta a dizer, perdida, que elas deviam pelo menos, é o que eu falo, a pessoa está na Cure, mas quer estar na Plano. A pessoa está na Plano, quer estar na Econ. A pessoa está na Econ, quer estar na MRV. Ela quer estar em todos os lugares e aí vira o pato. Não nada, não voa, não faz nada direito. Cara, não é? Ah, então eu quero vender tudo? Vem para uma imobiliária. Vem para uma imobiliária. Eu quero ter tudo. Ah, não, mas eu quero estar na imobiliária e quero estar numa house. Cara, fórmula do fracasso. Fórmula do fracasso. É legal isso que você falou, e o mais importante, até para quem está assistindo, é a sua humildade em falar, cara, não sei, vou buscar alguém que sabe, até porque a maior probabilidade de eu meter a cara no poste, ela é muito maior, né? Então, buscar o Rafael, que é uma referência também, o cara, putz, com relação ao empreendedorismo. Na hora eu pensei, Chico, eu vou buscar alguém mais do que eu sei? Sociedade, você tem que buscar algo que te completa. Completo, né? Qual que é o ecossistema todo? É esse daqui. O que que me falta? E eu fui buscar o Rafael como um mentor para um empreendedorismo. E na oportunidade, primeiro ele não acreditou que eu ia sair da Cure, mas quando ele viu que eu realmente ia sair, a gente se conhece há 15 anos, então a gente também tem dos mesmos princípios, dos mesmos valores, da verdade. E, cara, ele tem sido um irmão para mim, tem sido um irmão e a gente tem surfado essa onda aí de uma maneira leve. E eu sou muito grato, sou muito feliz com a sociedade com ele, ele também fala isso. Então não tem como dar errado, irmão. Não tem. Você é louco, maravilhoso. Sabe o que eu ia te perguntar também? 10 anos de Cure, né? Um resultado extremamente consistente, sem deixar a peteca cair. Saiu na máxima, vendendo 480 unidades no último mês. Foi o recorde em 10 anos, foi o recorde no último mês. Beleza. Fechou com chave de ouro o ciclo. Como que mantém essa consistência, cara? Porque a gente sabe do tamanho da volatilidade do nosso mercado, turnover, né? Putz, corretor sai, entra, e você estava ali à frente de um time muito forte. Como que você fazia para poder manter a consistência de todo esse resultado? A primeira coisa, Chico, eu nunca fui um cara de trabalhar com quantidade. Eu sempre busquei a qualidade. Eu, por muitos anos como superintendente, eu disputava com o primeiro colocado lá. Enquanto o primeiro colocado ele tinha 15 gerentes, eu tinha 8. 8, no máximo 10. Só que desses 8, eu tinha 5 que eram a coluna. Então esses 5 eram muito bem fechados. Eu sempre falava para eles assim, para mim sempre é a verdade. Eu pulo na bala por vocês, mas para mim é a verdade. Eu vou resolver, se fizer alguma coisa de errado eu vou resolver lá, mas para mim é a verdade. Então existia uma relação muito positiva em relação a isso. Mas assim, eu formei vários times também, não dá para você parar, né? Formei vários times. E eu peguei, cara, o meu primeiro ano na Cure, a Cure vendeu 600 milhões no ano. E quando eu saí, ela vendeu 5,5 bi. Então,
11 vezes eu mais. fico grato de ter participado, né, de ter deixado o nome na história de toda essa evolução. Mas assim, o que faz você ter essa constância é sempre você nunca achar que tá bom e nunca achar que você sabe tudo. Eu nunca parei. Hoje eu vejo muita gente no mercado da minha época que vive contando história daquela época ainda. É o que a gente mais vê. Entendeu? Então, trouxe pessoas, inclusive comigo, que continuam contando história daquela época. E eu não, cara. Eu sempre busquei fazer curso, sempre quis 2, 3 cursos por ano. Sempre busquei assuntos fora do mercado imobiliário que eu pudesse trazer. Quando entrou o ChatGPT, a IA, eu fui fuçar, fui atrás, né? E a presença, cara. Eu tive que fazer, uma época eu fiz até terapia, porque eu achava que eu não podia cobrar meu time se eu não estivesse no plantão. Então eu trabalhava de segunda a segunda, irmão. De segunda a segunda. Eu era o cara que era gestor pelo exemplo também. Entendeu? A gente não tinha tempo ruim. E aí o terapeuta falou, não, cara, você chegou onde você chegou, você pode cobrar seu time não estando lá. Esses caras, pelo contrário, você tem que olhar e querer estar onde você está. Sim. E a sua vida hoje, que eles olham, será que eles querem isso? E às vezes é verdade. Às vezes o cara tá tão a milhão, você agora ali como diretor, você não posta uma foto de folga, você não faz uma viagem, você só trabalha, você é o maluco do rolê. O seu gerente, ele vai olhar e falar, não quero lugar desse cara não. Não tem vida? É verdade. E faz todo sentido. Total. Então você tem que desfrutar o que você conquistou. E tem que ser muito transparente para o seu time. Eu estou desfrutando isso porque eu já conquistei. Não adianta você, com meia hora de mercado, querer desfrutar isso que eu estou há 17 anos. Quando eu virei diretor, os caras que vieram ser meus superintendentes, que eram os gerentes, eram os caras que falavam que era fácil a minha função de superintendente. Todos quebraram a cara. Passaram 1, 2 anos falando que eu só vivia na academia. Só que, cara, quanto eu trabalhei para deixar esse processo redondo? Quanto eu trabalhei para deixar todo mundo andando certinho? Ninguém viu. Aí eles acharam que eles iam viver o meu último ano de superintendência, eles já iam viver no primeiro ano deles. Todo mundo quebrou a cara. Ah, não tem como, né? Mas é sempre assim, as pessoas gostam muito, né, de criticar e... Julgar, criticar Mas assim, passar o processo que você passa, aí ninguém quer. E quando você fala, a história é triste, né? Eu falo, há uns anos atrás minha mãe descobriu que lá em Sorocaba, minha mãe e minha irmã, no começo eu morei na casa de corretor, lá em Sorocaba. Teve um tempo que eu não conseguia mais ir e voltar e fui morar em casa de corretor. E cara, eu almoçava com a galera e tomava 2, 3 copos com água com açúcar para não dormir com fome. E aí uma conversa brincando, eu falei, cara, se eu passar mal, não me dá água com açúcar que eu dou um tapa no copo. Ah, por quê? Aí quando eu contei, minha mãe chorou. Eu falei, gente, é o meu processo. A minha ex-mulher estava grávida, eu não tinha como tirar do meu filho para eu viver na esbórnia lá. E passei. E me fez a fase que me fez mais adulto, mais homem, mais forte, que mais me forjou, entendeu? E acabou. Não tem história triste, mas é uma história que hoje, quando eu conto, não é história triste, é história de superação. Com certeza. Superação. Cara, é maravilhoso, de verdade. E eu acho que todo mundo, né, meu? Todo mundo que veio de baixo e tá em algum lugar, viveu um processo, e só quem passou pelo processo sabe, né? Eu tenho o meu, você tem o seu, mas é bom demais. Hoje, poder olhar para trás com honra, sabe? Falar, meu, Deus me colocou aqui, acho que não tem sensação melhor. Né? Não. E hoje também, Sheik, eu falo assim, sou dono da nova era, né? Sou muito grato e muito feliz, mas eu tô passando um novo processo. É um novo processo, as coisas não começam grandes, as coisas aqui ninguém sai caindo dinheiro do céu, ninguém isso, foi o que eu te falei, o primeiro mês a gente bateu cabeça pra caramba, muita informação, você tirou o peixe do aquário e jogou no oceano, e agora bate a insegurança, que é normal, segundo mês as coisas começaram a fluir, o terceiro mês a gente fez aí 135 vendas em 30 dias, já com uma projeção de mais vendas para esse mês. E agora é isso, passo por passo, processo por processo. Adianta eu querer achar? O Rafael fez um vídeo, falou, pô, eu vou buscar 2.000 unidades mês. Aí o pessoal pode olhar e dar risada, falar 2 unidades mês, você tá louco? Mas ele não falou que é amanhã.
certo? É o processo, irmão. De 130, de 45 meses que a gente fez no mês anterior, foi para 135, agora a gente quer ir para 150, depois vai buscar 200, e é isso, aí é uma história que crescendo, pessoas novas, pessoas chegando, pessoas evoluindo junto. Amanhã a gente pretende ter gerentes virando superintendentes, corretores virando os novos gerentes. E é isso, é uma empresa de crescimento. Próspera, né? Próspera. Aqui é um lugar próspero. Eu entrei aqui, cara, eu senti uma paz que difícil sentir em outros ambientes, você sabe. Mas aí, Sheik, eu falo assim, sou muito grato pelo que eu vivi nos 10 anos, mas eu precisava entregar algo diferente, principalmente para as pessoas que viriam de lá. E aí é um ambiente. Eu precisava entregar um ambiente leve, porque eram os resultados de alta performance que existiam na empresa anterior, ela também gera um ambiente de competição, um ambiente hostil, um ambiente difícil. E eu precisava... A nova era nasceu disso, né? De um burnout, de uma crise do pânico, de algo que eu carregava há alguns anos e que eu precisava mudar. E aí foi a primeira coisa que eu pensei, eu preciso entregar algo diferente. E o número 1 é a ambiência. Que a ambiência, ela faz toda a diferença, cara. Às vezes você não vai vender 200 no mês, mas se você vender 150 com ambiência, Tá perfeito, é perfeito. perfeito. E falando de nova era, que agora esse nome faz todo sentido, são tantos contextos, né, para esse nova era, desde a palavra de Deus e a nova era da sua vida, cara, até do Rafa também, né, uma nova era para a vida dele. É um nome muito forte, né? Como que vocês chegaram nesse nome? Cara, eu cheguei nesse nome, eu vi um evento que o João Adib fez para a CIMED, e aí eu olhei e falei, bom, nova era. Aí o Rafa estava fazendo uma questão de nova era na Escodelar, de uma fase nova que ele ia fazer de comissionamento, e aí era um período que eu estava até jejuando em relação ao nome e tal, como que podia, e aí esse nome me pegou e eu falei, pô, eu pus o nome no papel, eu falei, e agora? E aí eu trouxe, para mim é uma nova era, um novo começo de tudo, né? E eu quero que seja uma nova era para as pessoas que estejam comigo, eu quero que seja uma nova era para o meu gerente, eu quero que seja uma nova era para o meu corretor, onde eu possa entregar algo que ele não tem no mercado. E eu quero que seja uma nova era para o cliente do econômico. Que aqui o que eu exijo de número 1 é excelência no atendimento. Porque muitas vezes esse cliente é descartado, sucateado. E eu procuro atendê-lo como o Rafael atende no médio alto. E isso, por exemplo, a gente fez o lançamento agora do Vinx, eu fiz questão de comprar, a gente montou uns kits de trufa, de entrar, eu peço pro meu corretor entrar no momento do cliente, na vibe do cliente, porque a gente vende tanto apartamento no dia a dia, nas construtoras, se pegar na Cury, na Plano e Plano e tal, que às vezes as pessoas esquecem. Aquela é a venda número 1820 do mês, mas é a única compra da vida do cliente às vezes. Exatamente. E o corretor, ele esquece de entrar nessa vibe, de entrar e fazer daquele momento o mais mágico que pode fazer para o cliente. Então, se você olhar as nossas vendas lá no Vinx Ubatuba, os vídeos de comemoração, às vezes entra o time todo. A gente tem um vídeo agora que entrou eu, minha esposa, todo mundo entrou para comemorar uma venda de um corretor e o cliente... Tem cliente que ajoelhou e orou. Tem cliente que agradeceu. Então, são coisas que acontecem para nós que dá todo o respaldo de que isso. Então, é excelência. Eu digo assim, a construtora vende apartamento. Não sou eu. Quem põe o produto é a construtora. Sim. Crédito é o banco. A Caixa que vai dizer se ele vai ter ou não vai ter. O que eu vendo? O que você, Sheik, vende na Plano? O que eu vendo aqui? Atendimento. Experiência. O que eu tenho que vender é atendimento. Então, isso eu tenho que exigir que seja o melhor possível. Eu não posso falar que o meu cliente não comprou na nova era por um atendimento ruim. Ele pode não ter gostado do produto ou pode ter tido crédito reprovado. Mas atendimento, ele tem que entregar o melhor. Nossa, sensacional. E isso se perde muito no mercado. As pessoas
Em dois momentos, eu acredito. Às vezes porque a pessoa tá ali, mas não quer estar ali, o corretor. Tá fazendo por fazer. E aí eu não sei o que essas pessoas fazem no mercado. E o segundo momento, e esse é o mais perigoso, é quando a pessoa começa a ganhar proporção. Começa a crescer no mercado, começa a ganhar dinheiro. E aí as consequências, se a pessoa não tá ali blindada, né? A soberba vem junto, começa a olhar o cliente como só mais um, aí começa a tratar o cliente como com indiferença e aí que a coisa começa a se perder, né? E eu falo, cara, não pode ser assim. O nosso mercado, o nível de responsabilidade, ele é muito grande, cara. É muito grande. Por que você faz um corujão hoje e sai diversas vendas? Quando você pega um corujão e sai diversas vendas. Todas as vendas que saem de um corujão é de um cliente que foi mal atendido. Todas, se você pegar uma base e colocar para atendimento, nossa, a gente fez um corujão, saiu 3, 4 vendas. São 3, 4 clientes que foram mal atendidos por alguém. Com certeza. E aí você tem o corretor, que ele tá de corretor, mas não sabe se vai ser Uber. Ou não sabe porque foi o que sobrou. Esse cara não vai ter propósito, esse cara não vai ter futuro nenhum. E tem o cara da soberba, mas aí eu acho que não é só o corretor, eu acho que tem todos. Hoje o que eu vejo de pessoas que estão numa superintendência, que estariam ganhando muito mais dinheiro como gerente, é um monte. O que tem de pessoas que estão como gerente, que estariam muito mais felizes e ganhando muito mais dinheiro como corretor, absurdo. Entendeu? Mas não, às vezes a pessoa prefere ser superintendente numa empresa que não vai aparecer na foto, que tem 3.000 pessoas trabalhando. Ah, mas eu não vou ser gerente da Nova Era, que é uma imobiliária nova, ganhando 1% na venda. E aí é o que você falou, é o do ego. Onde o cara se quebra. É onde o cara se quebra. Eu, na minha opinião, eu já podia ter aberto a Nova Era há no mínimo 5 anos. Mas eu não estava pronto para isso e eu sabia que eu não estava. E o que mais tem hoje são pessoas que não estão prontas para o cargo, tapando buraco em cargo. Despreparado. É isso. E é por isso que o mercado inteiro sofre. O mercado inteiro Porque é um monte de gente despreparada, começa a dar ponta. Eu falo muito isso em treinamento. Tem muita gente que está em cargo porque não tinha ninguém para pôr, cara. A empresa exige. E aí... O cara sobe, aí eu preciso, eu levo você e acho que vai ser isso. Vira um monte de gente desqualificada em grande escala que ninguém sabe o que está fazendo e o corretor que sofre mais na ponta, porque muitas vezes ele é contratado e todos os outros que estão acima dele não sabem o que ele precisa fazer para vender, cara. É mais isso. ou menos E eu isso. vou falar bem a verdade, tipo assim, Raga, se a Nova Era não desse certo, eu seria corretor. Você fez isso agora há pouco, você estava divulgando, eu sou o corretor, vou vender como corretor. Mas hoje, se você pegar um superintendente de uma grande empresa, ele tem vergonha de falar que se ele tiver que sair de lá, às vezes o cara não está ganhando 5 pau por mês. Mas eu tenho vergonha de falar que eu vou ser gerente de novo ou que eu vou ser um corretor. E tem muita gente que subiu rápido que não consegue desenvolver, porque um bom gerente, ele é o quê? Ele é um excelente corretor, adaptando as coisas para uma gestão. Então eu tenho que ser um grande corretor para ensinar o cara a ser corretor e eu vou adaptar a gestão. Gestão do tempo, gestão de como fazer, a questão estratégica de produto. Mas muitos nem são bons corretores. Aí eu vou ser um superintendente, mas eu nem fui um bom gerente. Se eu não Só sou um vai bom gerente, escalando. eu não consigo desenvolver a minha função como superintendente. Por quê? O que é o superintendente? Eu vou replicar o que eu era muito bom como gerente para 5, Pra 6, outros 10 gerentes. Exato. Mas eu não sei fazer aquilo, eu não era bom naquilo, então me pondo... E aí começa a cair o castelinho de areia. Você, cara, que é um cara que tá aí sozinho há muito tempo, né? Nessa jornada solitária, vamos dizer assim. Como que é agora essa questão de ter um sócio, tipo, começar tudo e, porra, vou ter que dividir o espaço com alguém. Como que foi essa transição para você e como que tá sendo esse processo? Você falou do Rafa lá atrás, vou só trazer um pouquinho disso agora. Sociedade é um casamento, né, irmão? É. E eu, de imediato, como eu falei, eu não tinha expertise em empreendedorismo, em ser dono de um negócio. E eu sempre tive o Rafael como alguém que eu admirava muito neste sentido, né? O cara que começou comigo, jovem, tem a imobiliária em Dubai, Estados Unidos, uma grande operação aqui, ramo dos restaurantes. É um empresário completo. Aí eu falei, pô, eu vou buscar uma ajuda, uma mentoria. E aí, realmente, ele me recebeu muito bem.
não acreditava que eu ia sair da Cury, né? Quando ele acreditou, ele falou, pô, vamos almoçar ali, vamos bater um papo. E foi uma conversa, lógico, a gente se conhece há 15 anos, mas foi uma conversa ali de 15 minutos, a gente apertou a mão para uma sociedade e eu fico muito feliz, eu estou muito feliz com a sociedade, tenho aprendido muito, é uma aula, fico muito feliz em ver a alegria dele, em estar participando dessa operação, em estar envolvido, estar cada dia mais envolvido na nova era e tem sido bacana demais. Tem sido bacana demais. Acho que dá para chamar ele aí para bater um papo. Queria Tá aí, de repente entender o que ele acha agora, né? Que É bom, né? Ver os dois lados da moeda. Da sociedade, né? Bora? Opa! Aí o cara aí, meu. Tudo bem, querida? Boa. Isso aqui, Ragão. Obrigado. Dá um oi pra audiência. Demos até uma aqui. improvisada aqui no Opa, estúdio. Isso. Estúdio Nova Era. Estúdio Nova Era, hein? Será que Como lá Nova no próximo vamos ter um? Vamos Opa, lá. aí Ó, sim, hein? Já tá dando umas dicas Já aí. tá dando Segura, spoiler, tá dando spoiler. Pô, não tá mostrando minha barriga aqui Estúdio não, Nova né? Vamos lá, hein? Cara, obrigado aí por participar aqui com a gente. Perguntei pro Raga, né? Tava aí sozinho na jornada há muitos anos, como que é ter uma sociedade. E ele me contou o lado dele, queria ouvir o teu agora. Como que foi essa questão da nova era? Na verdade, deixa eu contextualizar melhor. Como que foi essa visão? Você é um puta empresário, é uma referência para todos nós, vários negócios internacionais. E como que foi para você visualizar isso e falar assim, opa, peraí, que aqui tem uma estrela, eu acho que eu quero seguir junto. É isso aí. Então, foi um bate-papo que iniciou com uma mentoria. Então, o Hager estava procurando uma mentoria para entender mais essa questão de organizar, montar um business plan. E aí a gente fez essa mentoria juntos. E aí naquele bate-papo, eu sempre conheci o Hager ele foi meu chefe em 2000 e... Ele é a história que eu 2010, né? 2011. Eu fui coordenador de um plantão. Ele foi coordenador, eu era corretor e não deixa de ser meu chefe, né? Aqui os negócios não param, não tem jeito. E aí é uma pessoa que eu estimo muito, tenho muito carinho, uma pessoa que eu admiro muito, principalmente, não apenas de resultados, tá? Quando você procura um sócio ou se une a uma sociedade, o primeiro quesito principal é a ética, é a pessoa, né? Então, como eu vivo nesse meio de empreendedores, eu vejo que muitos negócios não vão para frente por conta disso, né? Nem por conta da entrega, por conta do match das pessoas. E eu e o Ragão aqui sempre nos demos muito bem, uma máquina de vendas, uma máquina de entrega, e deu match, né? Um cara que eu admirava, um cara que estava querendo jogar um jogo diferente, né? Então essa sociedade uniu o útil ao agradável. Ele tem um exército, né? Veio com o exército aí, os espartanos da nova era, alinhadíssimos com o Haga, e a minha parte, que é a parte de know-how, a parte de criar marcas e principalmente gerir um bom negócio. Então deu super certo, agradeço a Deus todos os dias por esse cara ter entrado na minha vida na parte de empresa, de sociedade, porque eu tenho certeza que a nova era é só o começo, né, de uma trajetória linda e promissora. Você vê, né, a companhia tem... Amanhã faz 90 dias. Amanhã faz 90 dias e no mês de agosto vendendo 135 apartamentos. Ou seja, muito forte. é uma máquina. Muito então forte. a gente tem com certeza aí um caminho muito bonito para trilharmos juntos. Não há dúvidas. E o melhor de tudo, cara, até a nossa equipe brinca, né? Direto de Dubai para Jurubatuba. Foram 2 dias lá, fez cara pré-eleição. foi mesmo? Foi pré-eleição, desenrolando o processo. A hora que eu já tava nervoso, passando ele, calma, chamou o time, me chamou. E, cara, é maravilhoso. Eu falo assim, eu fico feliz por mim, né? E comento isso com a minha esposa, a gente conversa. Eu fico muito feliz em ver a energia, que o Rafa sempre foi muito a milhão, né? Mas ver quando ele tá dentro da nova era é diferente. É diferente. Eu vejo o cara quando que... ele chegou, a vibe do cara levanta o astral. Que traz vida, né? Traz vida. E aí isso é bem legal e a gente tem buscado meios aí, a gente tem planos de estar cada vez mais junto. Ele não quis na época fazer a sala dele aqui, eu falei, cara, e depois eu falei, tem que ter, porque pro time, você viu ele dando um treinamento agora há pouco, pro time é muito conteúdo, é muita lição, é muita coisa que a gente pode passar. Você faz mentoria, sabe que às vezes o corretor
paga alguns R$1.000, né? R$1.000, R$2.000, R$3.000 para ter esse conteúdo e a gente consegue passar aqui no dia a dia, né? Então a equipe tem ciência disso, é uma troca e tem sido maravilhoso. Maravilhoso, sensacional. Cara, eu ia fazer a pergunta, né? A pergunta clássica aqui do nosso Vlogcast. Quando foi que do nada aconteceu para você? Mas eu acho que eu já sei a resposta, né? O que você acha que é a resposta? Eu acho que é aqui, né? Na nova era. Não tem outra resposta. Do nada, depois de 17 anos, aconteceu. Isso. O do nada, isso a gente conversou um pouco antes, fica a lição, né? Que as coisas acontecem no tempo de Deus, no tempo certo e por um processo, né? Eu tive a oportunidade de ter a minha empresa algumas vezes nesse decorrer dos anos, mas eu nunca tive a confiança necessária, né? Eu venho de uma família que meu pai era um grande empresário do ramo de roupas e meu pai quebrou assim numa virada de governo e eu tinha uma vida a gente era rico e ficou pobre de uma hora para outra. E isso sempre me trouxe muita insegurança. Era crenças limitantes, né? E eu falo que o Rafa foi dar a mão para ter essa segurança, né? Eu sempre tive essa questão comigo e a sociedade com o Rafa quebrou isso. Então, para mim não era só aprendizado, país, né? não era só o aprendizado, não era só uma ajuda no investimento, não era nada disso. O que eu precisava era de uma segurança para eu quebrar essa crença que eu trouxe lá de trás, né? E aconteceu, então a nova era para mim me deu vida nova, me deu um gás novo. Eu vivo isso aqui 24 horas por dia, né? Tenho hoje pessoas do meu lado que vivem isso aqui 24 horas por dia, pessoas leais, pessoas que têm muito a conquistar, muito a crescer. Eu não trouxe ninguém para cá com a vida resolvida. Eu trouxe pessoas que a nova era vai ser meio na vida dessas pessoas, entendeu? E é esse o nosso objetivo. Eu e o Rafa, a gente sempre conversa. A gente quer estar muito bem, mas essa galera aqui atrás precisa estar muito bem também para a gente poder estar por completo. Na verdade, o nosso sucesso é o sucesso deles, né? Então, o nosso foco é o sucesso deles. E o nosso é consequência. Nossa, maravilhoso. Sensacional. E saio daqui com o peso do nome da nova era, de verdade. É muito forte. Não tinha tido essa percepção até estar aqui com vocês. E já quero fazer um compromisso público aqui com o nosso amigo Rafael. Por favor, cara, vai ser um prazer enorme poder gravar com você, acompanhar um pouquinho da sua rotina. Qual é o roteiro que nós vamos fazer? Você que manda. Não, fala. Tá, já vai dar o spoiler? Já não, o cara falou, surpresa. Ó, não, melhor não falar não. Não, deixa não. Mas vai ter muita coisa, gente, vai ter muita coisa bacana. A parte do restaurante eu tô lá, viu? Tô lá no meu escritório também, viu? Beleza, então só para vocês entenderem, vai ter restaurante, vai ter imobiliária e a gente vai fazer isso não é por baixo, vai ser por cima. É isso. Beleza? Aí. Pessoal. E o Rafael, quando ele gosta de ordem de grandeza, cara. Ele curte essas coisas e vai ser... Nós sair daqui pra lá, vamos pegar trânsito. Então vamos sem trânsito. Encurtar a agenda aí. Você tá maluco. Obrigado, viu? Gente, obrigado de verdade pela oportunidade, por poder me conectar com vocês. Isso daqui, eu acabei de falar pro Haga, né? Isso daqui, esse propósito, é poder me conectar com outras pessoas e aqui eu aprendo muito. Né? Aprendo com ele, aprendo com você, aprendo com as pessoas aqui, a oportunidade que eu tive aqui também hoje. De poder... Que você, Sheik, possa levar a experiência que você viveu aqui dentro, hoje de manhã, as pessoas vão acompanhar depois um pouquinho, né? Que você possa levar a mensagem, irmão. Que você possa estar à frente sempre, levando a verdade que nos faz crescer, que nos dá vida. E o mercado imobiliário não precisa só de regras, não precisa só de conteúdo, não precisa só de teoria. O mercado imobiliário precisa de fé, o mercado imobiliário precisa de amor, de cuidado, precisa de que as pessoas sejam cuidadas. O mercado imobiliário precisa de pessoas que levem a mensagem, e aqui a gente chama de encontro com Deus, porque não tem religião. Aqui eu tenho um bandista, eu tenho católico, eu tenho evangélico, e nós temos de tudo, porque aqui a gente quer que o Deus que nos prepara cuide de pessoas. Então, que você leve essa mensagem agora no seu novo desafio na Plano, porque eu vou ter o prazer de um dia ir lá. Com certeza. Participar do seu momento, do seu encontro com Deus lá, com o seu time, e poder levar uma palavra para o seu time, porque o mercado imobiliário é isso. O mercado imobiliário é união,
é amizade e é fé acima de tudo. Não tem um campeão. O mercado é o campeão, é o mercado que muda vidas. E a gente tem, para mudar vidas, a gente precisa cuidar das vidas. Você é louco, hein? Nem precisa de mensagem final com uma mensagem dessa. Uma salva de palmas, meu irmão. Muito obrigado, de verdade. Tamo junto, irmão. Rafa, Parabéns pelo obrigado. trabalho e obrigado pela visita. Obrigado você. Vamos agendar, porque a agenda do homem aqui é difícil. Ele já vai querer, ele vai sair Não, daqui com já a data é. cravada. Ele não vai embora enquanto não cravar essa Mas data. Rafa. para você que acompanhou esse episódio, eu agradeço imensamente o seu tempo, a sua audiência. Não deixa de se inscrever no canal. Rafa, seu Instagram Rafael Escodelário. e o seu, Raga. É Raga Underline Oficial e tem o Nova Era Lançamentos. Segue todo mundo, compartilha com todo mundo que precisa ouvir essa mensagem. E se quiser mandar aquele feedback lá no meu direct também, vai ser sempre um prazer te ouvir, até porque isso daqui é para você. Acompanha aí os próximos episódios do Nada Aconteceu, que o cara aqui falou que o dele vai ser matador. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio. Boa, Irmão, garoto. forte demais.